Meu nome é Morgan Walker e, aos 32 anos, eu achava que sabia tudo sobre minha família. Minha avó, Elaine, sempre foi meu porto seguro, especialmente quando meu negócio de design gráfico passou por momentos difíceis este ano. Nossos jantares mensais em família na casa dos meus pais eram uma tradição que eu prezava. Apesar da tensão subjacente que parecia nos perseguir como uma sombra, nenhum de nós poderia ter previsto como uma pergunta inocente revelaria décadas de segredos. Antes de contar como minha família inteira se desfez durante o jantar, diga-me de onde você está assistindo e inscreva-se para ouvir mais histórias sobre segredos de família que nunca podem ficar enterrados. Quando criança, eu sempre soube que a vovó Elaine era rica. Não apenas confortável, mas genuinamente rica, graças ao império imobiliário que meu avô construiu antes de sua morte, 15 anos atrás. Enquanto meus pais, Catherine e Thomas, viviam uma vida de classe média sólida, a casa da vovó era uma propriedade extensa na parte mais rica da cidade. Com jardins bem cuidados e uma equipe que a acompanhava há décadas, desde as minhas primeiras lembranças, havia algo estranho na maneira como meus pais interagiam com a vovó. Mamãe exibia um sorriso que nunca chegava aos olhos, enquanto papai ficava estranhamente quieto, quase submisso na presença dela. Quando criança, eu achava que era assim que os adultos se comportavam. Mas, à medida que fui crescendo, percebi uma corrente de ressentimento, principalmente da minha mãe. Sua avó acha que o dinheiro dela a torna melhor do que todo mundo, mamãe murmurava após as reuniões familiares. Ela dominou seu pai e eu durante todo o nosso casamento. Apesar da atitude da minha mãe, a vovó Elaine e eu sempre fomos próximas. Ela me ensinou a pintar quando eu tinha 7 anos, comprou minha primeira câmera profissional quando demonstrei interesse por fotografia aos 13 e apoiou totalmente minha decisão de estudar design gráfico em vez de administração, como meus pais insistiram. Siga sua paixão, Morgan, ela me disse durante meu último ano do ensino médio. Embora meus pais argumentassem que eu precisava de um diploma prático, a vida é curta demais para vivê-la em função da aprovação de outra pessoa. Meus irmãos tinham relacionamentos diferentes com a vovó. Ryan, meu irmão mais velho, mantinha distância. Ele trabalhava com finanças, como nosso pai sempre quis, e parecia determinado a seguir seu próprio caminho sem a influência da vovó. Caitlin, minha irmã mais nova, era educada, mas distante, com a vovó, seguindo o exemplo de formalidade rígida da mamãe. Depois da faculdade, montei um negócio modesto, mas crescente, de design gráfico. Eu tinha vários clientes regulares e ganhava o suficiente para alugar um pequeno apartamento na cidade e pagar meus empréstimos estudantis. Então, a pandemia chegou, e meu maior cliente, um grupo de hospitalidade que representava quase 60% da minha renda, cancelou todos os contratos por tempo indeterminado. De repente, eu estava com dificuldades para pagar o aluguel. Nunca contei à minha família sobre meus problemas financeiros. Mamãe e papai sempre criticaram minha escolha de carreira, e eu não suportava seus sermões de eu avisei. Ryan estava imerso em seu próprio estresse financeiro após um divórcio que havia esgotado suas economias. Caitlin ainda estava terminando o mestrado e não tinha dinheiro sobrando. A única pessoa em quem eu confiava era a vovó Elaine. Visitei-a uma tarde, esperando mais conselhos do que qualquer outra coisa. Em vez disso, ela insistiu em ajudar. Deixe-me apoiá-la até você se recuperar, disse ela com firmeza. É para isso que serve a família. Relutantemente, aceitei o que pensei ser um presente único para pagar o aluguel e as compras. Mal sabia eu o que realmente estava acontecendo nos bastidores. Nos meses seguintes, notei meus pais se comportando de forma estranha sempre que a vovó ligava ou era mencionada. Mamãe de repente encontrava desculpas para sair da sala, e papai ficava intensamente interessado em qualquer coisa que estivesse passando na televisão naquele momento. Eu atribuía isso ao constrangimento habitual deles em relação à riqueza da vovó. O dia do fatídico jantar chegou em uma noite fresca de outono. Estacionei meu Honda de 10 anos atrás do SUV novinho em folha do meu pai, que eu tinha ficado surpreso ao vê-lo dirigindo 3 meses antes. Só aproveitando aquelas ofertas de financiamento com 0% de desconto, ele explicou vagamente quando perguntei sobre a atualização do seu sedã sensato. A casa onde eu cresci também parecia diferente. Um novo paisagismo adornava o jardim da frente. Ao entrar, notei que a sala de estar havia sido redecorada com móveis de aparência cara. Você gostou? Perguntou minha mãe, gesticulando orgulhosamente ao redor. Decidimos que era hora de nos presentear um pouco.
parece ótimo, eu disse, imaginando como um administrador de escola e um gerente de seguros de nível médio estavam de repente gastando em itens de luxo. Os negócios devem estar indo bem. Estamos nos virando, disse papai um pouco rápido demais. Posso te servir uma bebida? Enquanto bebia o vinho caro que meu pai me servia, andei pela casa, notando mais melhorias. Uma cozinha nova com bancadas de mármore, eletrodomésticos de última geração que brilhavam sob a iluminação embutida, luminárias de grife por toda parte. Meus pais sempre foram cautelosos financeiramente, recortando cupons e comprando marcas próprias. Essa repentina demonstração de riqueza não fez sentido. Ryan chegou em seguida, indo imediatamente para o armário de bebidas e se servindo de um uísque generoso. Ele vinha bebendo mais desde o divórcio. Mas, naquela noite, parecia particularmente determinado a se anestesiar. Dia agitado no trabalho, perguntei, tentando puxar assunto. Algo assim? Murmurou ele, evitando o contato visual. A vovó já chegou? Caitlin foi a última a chegar antes da vovó, entrando apressada com os olhos grudados no celular. Ela mal levantou os olhos para cumprimentar alguém, os polegares voando pela tela com uma energia urgente. Está tudo bem? Perguntei. Tudo bem, só coisas da escola, disse ela, com desdém. Embora seu mestrado estivesse em recesso, ela também parecia nervosa, como se estivesse se preparando para algo desagradável. A atmosfera na casa era sufocante, com uma tensão silenciosa. Mamãe continuava desaparecendo na cozinha para verificar o jantar, embora o timer não tivesse tocado. Papai repetidamente arrumava os pratos já impecáveis. Ryan serviu sua segunda bebida. Caitlin não conseguia parar de checar o celular. Algo definitivamente estava errado com minha família, e eu estava prestes a descobrir exatamente o que. Exatamente às 6 horas, a campainha tocou. A vovó Elaine era pontual. O pai se apressou para atender enquanto a mãe, freneticamente, dava instruções de última hora. Todos sorriam. Bom comportamento. Nenhuma palavra sobre a reforma da cozinha. A avó entrou como a realeza, elegante num vestido azul marinho feito sob medida e com o seu característico colar de pérolas. Aos 78 anos, ela estava ereta como uma flecha, com os cabelos grisalhos impecavelmente penteados, irradiando a confiança de uma mulher que navegara por décadas de negócios e hierarquias sociais. Catherine acenou para minha mãe com uma educação fria. Thomas, um pouco mais afetuoso para o meu pai. Então, o seu rosto iluminou-se quando me viu. Morgan, querida. Ela abraçou-me calorosamente, o seu aroma familiar de Chanel número 5 envolvendo-me como uma memória de infância. Notei a sutil rigidez dos ombros da minha mãe diante dessa demonstração de afeto. Ryan, você está parecendo magro. Está se alimentando direito? Perguntou a vovó, dando um tapinha em sua bochecha. Ryan forçou um sorriso, já no terceiro uísque. Trabalhando duro, vovó, disse ele, com o gelo em seu copo tilintando nervosamente. Caitlin, guarde esse celular quando for cumprimentar sua avó, sibilou a mãe. Caitlin guardou o aparelho no bolso com relutância, oferecendo um sorriso ensaiado para a avó. Desculpe, vovó. Prazo para entrega dos trabalhos escolares durante o seu intervalo. A avó ergueu uma sobrancelha perfeitamente arqueada, e percebi que ela sabia que Caitlin estava mentindo. Nada passou despercebido por Elaine Walker. A mãe nos conduziu à sala de jantar, onde ela se superou com a comida. Costela assada à perfeição, purê de batatas trufado, aspargos com molho holandês e pãezinhos fresquinhos. Copos de cristal brilhavam sob o novo lustre, e a porcelana fina, normalmente reservada para os feriados importantes, adornava a mesa. Você se deu muito trabalho, Catherine, observou a avó, com o olhar fixo nas caras garrafas de vinho e no elaborado centro de mesa. Uma ocasião especial. Só queria deixar tudo mais agradável, respondeu a mãe, com um sorriso forçado. Família é tudo, afinal. Sentamo-nos, o pai numa ponta, a avó na outra, uma representação física da dinâmica de poder que definiu a nossa família durante décadas. A mãe serviu a comida com mãos trêmulas, deixando cair um pãozinho e pedindo desculpas profusamente. A casa parece diferente, Catherine, comentou a avó casualmente enquanto cortava delicadamente a carne. Móveis novos. Só algumas peças, respondeu mamãe rapidamente. Nada de especial.
E Thomas, esse carro aqui na garagem é novo, não é? Papai quase engasgou com o vinho. Ótimo negócio. Liquidação de fim de ano, disse ele. A avó assentiu lentamente, sem revelar nada nos olhos. Ryan, como vai o banco de investimentos? Já virou sócio? Ryan olhou para sua quarta bebida. Estou no caminho certo, vovó, só preciso conseguir mais alguns clientes grandes. E você, Caitlin? O mestrado em economia está indo bem? Caitlin assentiu com entusiasmo. Com certeza. O melhor da minha turma. Observei essa estranha conversa com crescente inquietação. Todos estavam se apresentando, mas para o benefício de quem? E por que meus pais estavam tão nervosos com suas compras recentes? A conversa mudou para assuntos mais seguros, notícias do bairro, um evento beneficente iminente, a previsão do tempo. Mas a tensão subjacente permanecia, intensificando-se a cada minuto. Mamãe não parava de olhar para papai, que parecia estar suando apesar da temperatura agradável no quarto. Morgan, a vovó se virou para mim de repente. Como está a recuperação do seu negócio? Encontrando novos clientes para substituir o grupo de hospitalidade? Antes que eu pudesse responder, minha mãe interrompeu: a Morgan está ótima, Elaine. Ela não precisa falar de trabalho no jantar. Os olhos da avó se estreitaram levemente. Eu estava perguntando para o Morgan, Catherine. Tem sido desafiador, admiti, mas estou começando a aumentar a lista de clientes. Espero estar com a capacidade máxima de volta no próximo trimestre. Essa é a minha menina, a vovó sorriu em aprovação. Persistência é uma característica da família Walker, pelo menos para alguns de nós. Os nós dos dedos da mãe ficaram brancos ao redor do garfo com a crítica implícita. O pai de repente ficou muito interessado no purê de batatas. À medida que o jantar avançava, a avó continuou a fazer perguntas incisivas sobre finanças. Quanto custará a reforma da cozinha? A empresa de Ryan era realmente tão estável quanto constava nos jornais de negócios? Quanto custava a mensalidade do mestrado de Caitlin? Cada pergunta parecia aumentar o desconforto dos meus pais. Mamãe tentava mudar de assunto várias vezes, trazendo à tona assuntos inócuos como o clube de jardinagem ou as fofocas da vizinhança. Papai mal falava, deixando a mamãe fazer o trabalho pesado da conversa enquanto ele concordava com a cabeça. Ryan bebia sem parar, suas palavras ficando um pouco arrastadas. Caitlin ficava checando o celular debaixo da mesa quando achava que ninguém estava olhando. Fiquei sentado em silêncio, confuso, sentindo que estava perdendo algo significativo. Quando minha mãe trouxe a sobremesa, um tiramisu elaborado que definitivamente não era sua receita habitual, a tensão na sala era insuportável. Algo estava prestes a acontecer e, de alguma forma, instintivamente, eu sabia que isso mudaria a nossa família para sempre. Enquanto a mamãe servia o tiramisu com as mãos trêmulas, a vovó enxugou os lábios com o guardanapo e voltou toda a sua atenção para mim. A conversa havia se acalmado momentaneamente, e naquele silêncio perigoso, a vovó proferiu as palavras que detonariam a fachada cuidadosamente construída da nossa família. Morgan, querido, eu estava querendo te perguntar, disse ela, com a voz casual, mas o olhar penetrante. Os $2.000 que te mando todo mês são suficientes? Se precisar de mais enquanto estiver reconstruindo seu negócio, é só pedir. A colher de tiramisu congelou a meio caminho da minha boca. Pisquei, certa de que tinha ouvido errado. Que dinheiro! O silêncio que se seguiu foi absoluto. Era possível ouvir um alfinete cair no carpete novo e felpudo. Todos à mesa se viraram para encarar meus pais, cujos rostos perderam a cor tão rapidamente que foi como se alguém tivesse desligado um plugue. A boca da mamãe abria e fechava como um peixe fora d'água. Papai de repente achou o padrão em seu prato de sobremesa fascinante. Que dinheiro, vovó, repeti, com a voz mais forte agora, olhando para ela e para meus pais, que estavam pálidos. Os olhos da vovó não se desviaram do rosto da minha mãe, sua expressão endurecendo como granito. Catherine, talvez você queira explicar por que Morgan não sabe da mesada que venho dando a ela desde que ela me contou sobre suas dificuldades financeiras. A mãe soltou uma risada aguda que mais parecia um grito de dor. Ah, mãe, houve um mal-entendido. Existe, a avó a interrompeu friamente.
Porque meus extratos bancários mostram que, nos últimos 5 anos, tenho transferido $2.000 mensais para uma conta que você me disse ser o fundo de emergência da Morgan. Você disse especificamente que ela precisava de ajuda com contas médicas depois de ser diagnosticada com uma doença crônica. Fiquei de queixo caído. Condição médica? Estou perfeitamente saudável. Papai finalmente falou, sua voz quase um sussurro. Elaine, nós podemos explicar. Espero que sim, Thomas, respondeu a avó, com a voz gélida. Porque, do meu ponto de vista, parece que você e Catherine andaram pegando dinheiro destinado à sua filha e gastando com vocês mesmos. Ryan soltou um assobio baixo e se serviu de mais uma bebida. Caitlin ficou completamente imóvel, esquecendo o celular. Mãe, pai, olhei para eles, implorando silenciosamente por uma explicação razoável. Do que a vovó está falando? O rosto da mãe se contraiu, depois endureceu. Você sempre foi o favorito dela, ela disparou, os anos de ressentimento vindo à tona. Sempre recebendo tratamento especial, atenção especial. Por que não deveríamos nos beneficiar disso? Senti como se tivesse levado um tapa. Você vem roubando o dinheiro que era meu há 5 anos? Papai pelo menos teve a decência de parecer envergonhado. Não foi exatamente roubo. Nós somos seus pais. Nós te apoiamos a vida toda. Catherine, a voz da avó cortou a tensão como uma faca. Quanto dinheiro você pegou que era para Morgan? A mãe ergueu o queixo, desafiadora. Nós merecemos depois de tudo que fizemos. Criar 3 filhos não é barato, Elaine. Quanto? Repetiu a avó, cada palavra esculpida em gelo. Papai suspirou profundamente, a derrota evidente em seus ombros caídos. Cerca de $120.000 nos últimos 5 anos. A sala girava ao meu redor. $120.000. Dinheiro que poderia ter pago meus empréstimos estudantis. Dinheiro que poderia ter me ajudado a superar a crise dos negócios sem contrair dívidas no cartão de crédito. Dinheiro que poderia ter mudado tudo. E no ano passado, a avó continuou seu interrogatório, quando Morgan me disse especificamente que estava com dificuldades financeiras depois de perder seu grande cliente. A máscara defensiva da mãe caiu por um instante, revelando pânico puro antes que ela se recompusesse. Íamos contar a ela em algum momento. Me dizer o quê? Perguntei, elevando a voz. O que mais você fez? Quando você me confidenciou sobre seus problemas comerciais, explicou a vovó, com os olhos cheios de compaixão, eu imediatamente aumentei o valor mensal para $5.000. Sua mãe me garantiu que o valor iria para sua conta para ajudá-la a se manter. Mais $60.000 perdidos. Gastos em reformas de cozinha, carros e móveis novos enquanto eu comia macarrão instantâneo e me preocupava com o despejo. Como você pôde? Sussurrei, com lágrimas nos olhos. Sua própria filha. Você não entende a pressão que estamos sofrendo, disse mamãe, na defensiva. A empresa do seu pai está reduzindo o quadro de funcionários. Meu distrito escolar congelou os aumentos salariais há anos. Temos que manter as aparências. Aparências? Repeti, incrédula. Você me roubou para manter as aparências? Nós não roubamos, insistiu a mãe, com a cor retornando ao rosto em manchas de raiva. Nós redirecionamos os fundos da família. Tudo fica na família. Só que não era seu para redirecionar, afirmou a vovó com firmeza. Aquele dinheiro era explicitamente para Morgan. O peso da traição deles me abalou. Meus próprios pais me viram lutar, me estressar e quase perder meu apartamento, tudo isso enquanto acumulavam dinheiro que deveria me ajudar. Dinheiro que eles usavam para compras de luxo e melhorias no estilo de vida. Você alguma vez teve a intenção de me contar? Perguntei, com a voz quase inaudível. O silêncio que se seguiu foi resposta suficiente. Não acredito que isso está acontecendo, eu disse, empurrando a sobremesa para longe, com o apetite completamente perdido. 5 anos. Você está mentindo e roubando há 5 anos. A postura defensiva da mãe se intensificou. Não é roubo quando se trata de família. Nós te criamos. Demos um teto para você. Pagamos pela sua educação. Na verdade, eu paguei a educação dela, interrompeu a avó. O fundo fiduciário que criei cobriu a mensalidade dos 3 netos.
Virei-me para a vovó, confusa. Fundo fiduciário? Que fundo fiduciário? Uma expressão de compreensão sombria passou pelo rosto da avó. Você também nunca contou a ela sobre o fundo educacional, não é, Catherine? A mãe se mexeu, desconfortável. Não queríamos que as crianças tivessem ideias preconcebidas sobre o dinheiro da família. O que sua mãe quer dizer, explicou minha vovó, é que eu criei fundos fiduciários para cada um dos meus netos para cobrir os custos do ensino superior. Seus pais foram os curadores até você completar 25 anos, quando o controle deveria ter sido transferido para você. Minha cabeça girava. Então meus empréstimos estudantis não deveriam existir? A avó terminou, com a voz carregada de raiva, o dinheiro estava lá para pagar a sua mensalidade integralmente. Virei-me para meus pais, sem palavras, em choque. Eu tinha trabalhado em 2 empregos durante a faculdade para minimizar meus empréstimos, comia lamen e morava com 4 colegas de quarto para economizar dinheiro, tudo isso enquanto um fundo fiduciário permanecia intocado. Para onde foi esse dinheiro? Finalmente consegui perguntar. Papai não conseguia me olhar nos olhos. Tivemos investimentos que não deram certo. Você jogou fora meu dinheiro para a educação? A traição se agravava a cada revelação. Não era jogo de azar, retrucou a mãe. Era uma oportunidade de negócio legítima, que fracassou. E em vez de admitir seu erro e pedir ajuda, disse a avó categoricamente, você deixou sua filha assumir dívidas que ela não deveria ter. Ryan riu de repente, com um som amargo e levemente arrastado. Mamãe e papai clássicos. Deixa eu adivinhar, você fez o mesmo com a minha confiança? O olhar de culpa que nossos pais trocaram revelou tudo. Você só pode estar brincando. Ryan pousou o copo com tanta força que a bebida transbordou. Eu estava me matando naquele trabalho que me suga a alma para pagar meus empréstimos estudantis, e você tinha acesso a dinheiro especificamente para minha educação. Ryan, você não entende, papai começou. Ah, eu entendo perfeitamente, Ryan o interrompeu. Eu entendo porque você me empurrou tanto para o mercado financeiro agora. Você precisava de alguém na família que pudesse realmente ganhar dinheiro, já que vocês dois são tão ruins com isso. Caitlin ficou completamente pálida. E a minha confiança? Perguntou ela baixinho. É por isso que você continua me dizendo que meu programa de pós-graduação é muito caro e que eu deveria desistir? Mamãe e papai trocaram outro olhar. Meu Deus, Caitlin sussurrou. Ele também sumiu, não é? Íamos substituí-lo, disse papai, com a voz fraca. Tínhamos um plano. Um plano? Repeti, incrédula. Seu plano era continuar roubando da vovó indefinidamente? Nós não roubamos, mamãe bateu com a mão na mesa, fazendo os copos de cristal saltarem. Tudo o que fizemos foi por esta família, para manter nosso padrão de vida. Para dar oportunidades a vocês, crianças. Oportunidades? Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Você roubou meu fundo de educação e depois me viu lutando com empréstimos estudantis por anos. Você pegou as parcelas mensais que eram minhas e as gastou em bancadas de granito enquanto eu me preocupava em pagar o aluguel. Que oportunidades você estava me oferecendo, exatamente? A fachada finalmente rachou. A compostura da mamãe se despedaçou, e lágrimas rolaram pelo seu rosto. Não eram lágrimas de remorso, percebi com crescente horror, mas lágrimas de frustração por ter sido pega. Você não tem ideia de como é, soluçou ela, viver à sombra da Elaine todos esses anos. Nada do que fazemos é suficiente. Nunca somos bons o suficiente, nunca somos ricos o suficiente, nunca somos bem-sucedidos o suficiente. Então você roubou dos seus filhos para manter as aparências? A voz da avó estava fria de desgosto. Eu esperava mais de você, Catherine. E você, Thomas, ficou parado e permitiu que isso acontecesse. Papai pareceu se encolher na cadeira. Íamos consertar as coisas antes que as crianças descobrissem. Como exatamente você planejava repor mais de $100.000? Perguntou Ryan, cético. Tínhamos investimentos, insistiu a mãe entre lágrimas. Eles só precisavam de tempo para amadurecer. Os mesmos investimentos brilhantes que fizeram com que perdêssemos nossos fundos para a educação? Não consegui conter a amargura na voz. Você não entende como é, a voz da mãe se elevou histericamente.
sempre sendo comparada à família perfeita da Elaine. Sempre ficando aquém. Merecíamos algum conforto, alguma segurança. Às custas dos seus filhos? Perguntou a avó baixinho. É esse o legado que você queria deixar, Catherine? Roubar de uma geração para financiar seu próprio conforto? É fácil para você julgar, retrucou a mãe. Você nunca precisou se preocupar com dinheiro um dia sequer na vida. A risada da avó foi curta e áspera. Você não sabe nada da minha vida, Catherine. Trabalhei ao lado do seu sogro por 40 anos construindo aquela imobiliária. Cuidei da contabilidade, administrei os imóveis, negociei os negócios enquanto criava o seu marido. Nada me foi dado de graça. A sala ficou em silêncio enquanto décadas de mitologia familiar se desfaziam. Mamãe sempre retratara a avó como uma socialite privilegiada que se casou com alguém rico. A realidade de que ela havia sido uma parceira de trabalho na construção da fortuna da família reescreveu a narrativa com a qual eu havia crescido. Eu acho, disse a vovó, dobrando cuidadosamente o guardanapo e colocando-o ao lado da sobremesa intocada, que este jantar acabou, e também meu apoio financeiro a vocês, Catherine e Thomas. O rosto da mãe, coberto de lágrimas, assumiu um tom de desespero. Elaine, por favor, você não pode. Eu posso, e vou, interrompeu a avó. Você traiu não só a mim, mas também aos seus próprios filhos. A partir de agora, qualquer ajuda financeira que eu fornecer irá diretamente para os meus netos. Sem exceções, sem intermediários. Vamos perder tudo, sussurrou o pai, quando a realidade da situação finalmente o atingiu. Talvez você devesse ter pensado nisso antes de gastar dinheiro que não era seu, respondeu a vovó sem compaixão. Ela se virou para mim, com a expressão se suavizando. Morgan, sinto muito. Eu deveria ter verificado para onde o dinheiro estava indo. Isso também é, em parte, culpa minha. Eu não conseguia falar. A magnitude da traição era avassaladora. Essas pessoas, meus pais, me viram passar por dificuldades financeiras durante anos, enquanto roubavam ativamente dinheiro para me ajudar. Eles me fizeram acreditar que eu estava sozinho em meus problemas financeiros, enquanto secretamente se beneficiavam de fundos destinados à minha segurança. Sem dizer uma palavra, levantei-me, peguei minha bolsa e saí pela porta da frente. Atrás de mim, ouvi minha mãe me chamando, mas não olhei para trás. Não suportava ver seus rostos nem ouvir mais uma palavra de suas justificativas patéticas. Ao ligar o carro, vislumbrei minha família pela janela da sala de jantar. Mamãe chorando dramaticamente, papai com a cabeça entre as mãos, Ryan servindo outra bebida, Caitlin mandando mensagens furiosamente e a vovó assistindo a tudo com uma decepção majestosa. Naquele momento, eu soube que nada mais seria o mesmo. Por 3 dias, não atendi o telefone. As ligações e mensagens se acumularam, principalmente dos meus pais, cujas mensagens variavam de defensivas, você não entende toda a situação, para desesperadas, por favor, precisamos conversar, e manipulativas, depois de tudo que fizemos por você, você nos deve uma conversa. Não consegui responder a nenhuma delas. No 4º dia, a vovó ligou. Ao contrário dos meus pais, ela deixou apenas uma mensagem de voz. Morgan, quando você estiver pronta para conversar, eu estou aqui. Sem pressão, sem prazos. Eu te amo. Aquela mensagem simples, sem cobranças ou culpa, me fez chorar. Liguei para ela naquela noite. Posso ir aí? Perguntei, com a voz baixa e incerta. Claro, querida. Vou pedir para Martia fazer seus biscoitos de limão favoritos. A casa da vovó era um santuário, intocado pelo caos que havia tomado conta da nossa família. O aroma familiar de limão e baunilha me recebeu quando Martia, governanta da vovó há 30 anos, me conduziu ao solário, onde a vovó esperava com o chá já servido. Tenho investigado um pouco, disse a vovó após nossos cumprimentos iniciais, nunca perdendo tempo com conversa fiada quando assuntos importantes precisam ser resolvidos. E receio que o que descobrimos no jantar tenha sido apenas a ponta do iceberg. Ela deslizou uma pasta sobre a mesa para mim. Dentro dela, havia extratos bancários, documentos de fundos fiduciários e registros de transferências que datavam de quase uma década. Os enganos financeiros dos seus pais são muito mais profundos do que imaginávamos, explicou ela gentilmente. Eles vêm se apropriando sistematicamente de fundos destinados a vocês 3 filhos desde que vocês estavam no ensino médio.
Os documentos contavam uma história contundente. Meus pais não só esvaziaram nossos fundos de educação e embolsaram minha mesada, como também tentaram esquemas semelhantes com Ryan e Caitlin. Disseram-me que Ryan precisava de dinheiro para a entrada da sua primeira casa, explicou a avó. Enviei $50.000 que aparentemente nunca chegaram até ele. Alegaram que Caitlin precisava de ajuda com as contas médicas após um acidente de carro 3 anos atrás, um acidente que, até onde sei, nunca aconteceu. Minhas mãos tremiam enquanto eu folheava os papéis. Ryan e Caitlin sabiam de alguma coisa disso? Falei com os dois. Ryan suspeitou que algo estava errado quando seus pais compraram o timeshare de férias no mesmo mês em que o empréstimo para a casa dele foi negado. Caitlin não sabia de nada. Ela estava completamente no escuro. Fiquei enjoado. Quanto eles levaram no total? O rosto da avó estava sério. Quase $400.000 na última década. O número era impressionante. Meus pais, que sempre pregaram responsabilidade financeira e trabalho duro, vinham secretamente desviando dinheiro da família para financiar seu estilo de vida. Tem mais uma coisa que você precisa saber, continuou a vovó, cautelosamente. Seus empréstimos estudantis foram quitados há 3 anos. Olhei para ela, confusa. Isso é impossível. Eu faço pagamentos todo mês. Para uma conta que seus pais abriram, confirmou a vovó, apontando para um documento. Os empréstimos foram pagos integralmente com o seu fundo fiduciário, um dos poucos usos legítimos que eles fizeram daquele dinheiro. Os pagamentos que você tem feito vão diretamente para seus pais. A sala pareceu girar ao meu redor. Durante 3 anos, eu enviava $500 mensais para uma conta que eu acreditava ser a administradora do meu empréstimo estudantil. Eram $18.000 do meu suado dinheiro indo direto para o bolso dos meus pais. Por quê? Sussurrei, a traição me cortando mais fundo do que eu imaginava ser possível. Por que eles fariam isso com os próprios filhos? A avó suspirou profundamente. Acredito que sua mãe vem tentando manter um estilo de vida além das suas possibilidades há muitos anos. Seu pai concorda em vez de confrontá-la. Eles têm vivido com cartões de crédito, empréstimos com garantia imobiliária e tudo que conseguem arrancar da família. A casa em que você cresceu foi comprada com o dinheiro que dei como entrada. Dinheiro que eles me disseram ter economizado. A vida perfeita de classe média que eu pensava que tínhamos era uma ilusão cuidadosamente construída, baseada em mentiras e roubos. No dia seguinte, Ryan me ligou. Sua voz estava estranhamente contida. A vovó te contou tudo? Acho que sim, respondi. É difícil acreditar que seja real. Confrontei o papai ontem, disse Ryan. Ele desmoronou completamente. Eles estão em uma situação muito pior do que a vovó imagina. Segunda hipoteca da casa, cartões de crédito estourados, empréstimos pessoais que não conseguem pagar. Há anos roubam o Peter para pagar o Paul. E nós somos Peter, eu disse amargamente. Exatamente. Acho que a mamãe tem algum problema. Ela não consegue parar de gastar, e o papai facilita isso porque ele é fraco demais para enfrentá-la. Mais tarde naquela noite, Caitlin veio ao meu apartamento. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar. Peguei a mamãe mentindo há 3 anos, confessou, aconchegada no meu sofá com uma xícara de chá. Lembra quando ela disse que a vovó tinha enviado um presente para o meu aniversário de 25 anos, mas que se perdeu no correio? Concordei, lembrando vagamente do incidente. Liguei para a vovó mesmo assim para agradecer, e ela não fazia ideia do que eu estava falando. Quando confrontei a mamãe, ela me fez prometer que não contaria a ninguém. Disse que a família acabaria se eu fizesse um escândalo. Fui idiota o suficiente para acreditar nela. Você não foi burra, garantia ela. Você confiou na nossa mãe. Todos nós confiávamos. Quanto mais conversávamos, mais as peças se encaixavam, pequenas inconsistências ao longo dos anos, compras caras que não condiziam com a renda deles, a pressão constante sobre todos nós para termos sucesso financeiro enquanto eles minavam nossa capacidade de fazê-lo. Uma semana depois do jantar desastroso, finalmente concordei em encontrar meus pais na casa deles. Eu precisava de respostas e precisava vê-los pessoalmente. Eles estavam com uma aparência horrível. Mamãe havia emagrecido, suas roupas estavam largas no corpo.
O rosto do papai estava abatido, com novas linhas ao redor da boca. Morgan, minha mãe estendeu a mão para mim quando entrei, mas eu recuei. Obrigada por terem vindo. Estávamos muito preocupados, disse ela. Preocupado comigo ou preocupado com o colapso do seu castelo de cartas financeiro? Perguntei friamente. Eles me levaram para a sala de estar, o cômodo com os móveis novos e caros que tinham sido comprados com dinheiro destinado a mim. A ironia não passou despercebida por nenhum de nós. Sabemos que cometemos erros terríveis, começou papai, com a voz trêmula. Nunca quisemos que as coisas chegassem a esse ponto. Até onde você achou que eles iriam? Você tinha uma estratégia de saída ou estava planejando continuar roubando indefinidamente? Perguntei. Mamãe se encolheu ao ouvir a palavra roubo, mas não discutiu dessa vez. Nos envolvemos nisso, admitiu. Uma pequena decepção levou a outra e, antes que percebêssemos, estávamos envolvidos demais para encontrar uma saída. Então, você continuou cavando o buraco cada vez mais fundo, eu disse, e arrastando seus filhos junto com você. Papai assentiu, triste. A queda da bolsa de valores atingiu duramente meu fundo de aposentadoria. Depois, Catherine quis reformar a cozinha. Depois, precisávamos de um carro novo. Era sempre só mais uma coisa, mais uma vez. Dissemos a nós mesmos que pagaríamos tudo eventualmente. Com que dinheiro? Perguntei. Sua renda combinada não mudou significativamente nos últimos anos. Como você planejava repor centenas de milhares de dólares? Eles trocaram um olhar que me disse que nunca houve um plano real para onde foi todo o dinheiro, perguntei, gesticulando para a casa que de repente parecia um cenário de filme, uma fachada sem nada substancial por trás. Mamãe caiu no choro. Estamos prestes a perder tudo de qualquer jeito. O banco ligou ontem. Estamos 3 meses atrasados na hipoteca. Os cartões de crédito estão estourados. Seu pai teve outro empréstimo negado. Você tem vivido completamente além das suas possibilidades, percebi em voz alta. Há anos. Papai assentiu, derrotado. Continuamos achando que as coisas iriam melhorar. Uma promoção, uma herança, alguma coisa. Então, você arriscou a segurança financeira dos seus filhos enquanto esperava por uma dádiva que nunca veio, resumi, com o desgosto subindo pela garganta. E agora que a vovó te cortou, o castelo de cartas inteiro está desmoronando. Vamos perder a casa, sussurrou a mãe, com novas lágrimas escorrendo pelas bochechas encovadas. Tudo pelo que trabalhamos, se foi. Eu deveria ter sentido compaixão. Afinal, aqueles eram meus pais. As pessoas que me criaram, me ensinaram a andar de bicicleta, cuidaram de mim durante as doenças da infância. Mas, naquele momento, tudo que eu conseguia ver eram 2 pessoas egoístas e manipuladoras que haviam traído não apenas a mim, mas também meus irmãos e minha avó. Você não trabalhou para conseguir nada disso, eu disse, me levantando. Você roubou dos seus filhos. Da vovó. De todos que confiaram em você. Morgan, por favor, papai estendeu a mão para mim. Ainda somos seus pais. Ainda te amamos. Eu me afastei. O amor não rouba das pessoas. O amor não assiste alguém passar por dificuldades quando você tem os meios para ajudá-lo. O amor não mente por anos a fio. Enquanto eu caminhava em direção à porta, minha mãe me chamou. Então é isso? Você vai simplesmente nos abandonar quando mais precisamos de você? Virei-me, incrédula. Você me roubou por anos. Você me viu estressada com dinheiro, trabalhando em vários empregos, comendo lamen no jantar, tudo isso enquanto guardava dinheiro que era meu. E agora tem a audácia de me acusar de abandoná-la. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Entrarei em contato quando estiver pronta, eu disse finalmente. Mas não me ligue, não me mande mensagem e não apareça no meu apartamento. Preciso de tempo para processar tudo isso. Ao fechar a porta atrás de mim, ouvi minha mãe desabar em soluços. O conforto murmurado por meu pai me seguiu pela entrada da garagem. Pela primeira vez na vida, me senti completamente desligada das pessoas que me criaram. Eu estava sozinha agora, mas talvez sempre tenha estado. As semanas que se seguiram foram um turbilhão de emoções, tristeza, raiva, descrença e, por fim, uma estranha sensação de clareza.
Dediquei-me ao trabalho, conquistando novos clientes e reconstruindo meu negócio com uma determinação que não sentia há anos. Sem o peso constante do estresse financeiro, encontrei uma nova energia criativa para meus designs. A vovó tinha sido fiel à sua palavra. No dia seguinte ao nosso chá, ela havia estabelecido um novo depósito mensal diretamente na minha conta, desta vez comigo como única titular. Ela também havia transferido uma quantia única que, segundo seus cálculos, era aproximadamente equivalente ao que meus pais haviam tirado de mim ao longo dos anos. Isso não é caridade, ela insistiu quando tentei recusar. Este é o seu direito de nascença, dinheiro que deveria ter sido seu o tempo todo. Pegue-o, invista-o e use-o para construir a vida que você merece. Com esse dinheiro, consegui me mudar para um apartamento melhor, atualizar meu computador antigo e meu software de design, e até contratar uma assistente de meio período para ajudar com tarefas administrativas. Pela primeira vez na minha vida adulta, eu não estava vivendo de salário em salário. Ryan e eu nos aproximamos durante esse período, criando laços por causa da experiência compartilhada de traição. Ele finalmente havia largado o emprego na área financeira que odiava e estava usando sua parte da restituição da avó para abrir sua própria empresa de consultoria empresarial. Eu nunca quis trabalhar com finanças, admitiu durante um de nossos jantares semanais. Só entrei porque meu pai insistia muito, e eu achava que isso os deixaria orgulhosos. Que desperdício de 10 anos! Caitlin estava com mais dificuldades do que qualquer um de nós. Como a mais nova, ela era mais protegida das realidades financeiras dos nossos pais. As revelações a atingiram com mais força, especialmente quando soube que seu programa de pós-graduação, que nossos pais a pressionavam a abandonar, era totalmente financiado pelo fundo original da vovó. Quase desisti no semestre passado porque a mamãe ficava dizendo que era muito caro, ela me contou, em lágrimas. Eu estava pronta para desistir do meu sonho porque eles mentiram sobre o dinheiro que era literalmente destinado à minha educação. Com o apoio da avó, Caitlin continuou seu programa com foco renovado. Nós três, netos, formamos nossa própria rede de apoio, reunindo-nos regularmente sem o conhecimento dos nossos pais. Quanto à mamãe e ao papai, seu castelo de cartas financeiro havia de fato desmoronado. 2 meses após o fatídico jantar, eles foram forçados a colocar a casa à venda. O banco havia iniciado o processo de execução hipotecária, e a venda era a única opção para evitar a ruína financeira completa. Os carros novos foram retomados. O Timeshare foi entregue. As empresas de cartão de crédito ligavam diariamente. Não presenciei nada disso em primeira mão. Minhas informações chegaram por meio de Ryan, que manteve contato mínimo com eles. Eu ainda não estava pronta para enfrentá-los, minha raiva estava muito crua, a traição muito recente. 3 meses depois do jantar, recebi uma carta da minha mãe. Não um e-mail ou mensagem de texto, mas uma carta escrita à mão em papel timbrado caro, provavelmente comprada durante os anos de excessos deles. Morgan, começava, sabemos que te magoamos profundamente, e nenhum pedido de desculpas pode desfazer o dano que causamos, mas esperamos que você encontre em seu coração a coragem de nos dar uma chance de nos explicarmos completamente. A carta se estendia por várias páginas, detalhando suas dificuldades financeiras, a pressão que sentiam para manter as aparências, a descida escorregadia de sua primeira decepção que levou a anos de mentiras. Era em parte explicação, em parte justificativa, e apenas um leve indício de remorso genuíno. O que mais me impressionou foi o que a carta não continha, um reconhecimento claro do dano que haviam causado, não apenas financeiro, mas emocional. Não havia reconhecimento de como haviam minado minha independência, minha autoconfiança, minha capacidade de construir um futuro seguro. Ainda era, em sua essência, sobre eles, suas lutas, suas justificativas, sua dor. Não respondi. Uma semana depois, encontrei-me com a vovó para o nosso agora habitual brunch de domingo. Ela pareceu preocupada enquanto me observava. Você recebeu a carta da Catherine, afirmou, em vez de perguntar. Concordei. Foi decepcionante. Eles ainda não assumiram toda a responsabilidade. A avó observou, mexendo o chá pensativamente. Catherine sempre teve dificuldades com isso. Thomas também, à sua maneira discreta. Você sabia? Perguntei de repente. Durante todos esses anos, você suspeitou que algo estava errado? A avó suspirou profundamente. Eu estava preocupada. As coisas nem sempre faziam sentido.
Mas eu nunca quis acreditar que eles roubariam dos próprios filhos. Talvez essa tenha sido a minha maior falha, dar a eles o benefício da dúvida quando as evidências sugeriam o contrário. Não é culpa sua, garantia ela. Eles enganaram a todos nós. Mesmo assim, eu deveria ter sido mais vigilante. Sinto muito, Morgan. Seu sincero pedido de desculpas, algo que meus pais ainda não haviam oferecido, me fez chorar. O que acontece agora? Perguntei. Com a mamãe e o papai. Eles encontraram um apartamento, informou-me a vovó, muito menor do que o habitual. Thomas ainda está trabalhando, embora eu saiba que ele foi rebaixado por problemas de desempenho. Catherine conseguiu um emprego de meio período em uma loja de departamentos, seu primeiro emprego remunerado em 20 anos. A imagem da minha mãe, preocupada com seu status, trabalhando no varejo era difícil de conciliar com a da mulher que me criou. No entanto, havia algo de apropriado nisso, uma humilhação necessária. Você está ajudando eles? Perguntei, sem um tom acusador, apenas curioso. No mínimo, admitiu a avó. Paguei 3 meses de aluguel do apartamento deles para evitar que ficassem sem teto. Mas, além desse apoio humanitário básico, não. Eles precisam enfrentar as consequências de seus atos e reconstruir suas vidas em seus próprios termos. Assenti, aliviada por a vovó não estar tolerando o comportamento deles, mas ainda demonstrando compaixão. E você, Morgan? Está pronta para falar com eles? Pensei na pergunta com cuidado. Ainda não. Talvez em breve, mas ainda não. Ainda estou processando tudo. Leve o tempo que precisar, vovó deu um tapinha na minha mão. A cura não pode ser apressada. 4 meses depois da revelação do jantar, finalmente concordei em encontrar meus pais em um local neutro, uma cafeteria no centro da cidade. Eles já estavam me esperando quando cheguei, ambos parecendo anos mais velhos do que quando os vi pela última vez. Mamãe havia perdido a aparência polida que sempre mantivera. Suas raízes estavam à mostra, suas roupas eram de pronta entrega, em vez de grife, e ela usava pouca maquiagem. A postura confiante de papai havia desaparecido, substituída pelos ombros caídos de um homem derrotado. Obrigado por terem vindo, disse papai quando me sentei em frente a eles. Não tínhamos certeza se vocês viriam. Quase não disse, admiti, mas tenho algumas coisas que preciso lhe dizer. Eles assentiram, trocando olhares nervosos. O que você fez não foi apenas prejudicial financeiramente, comecei, com a voz firme, apesar das emoções que me agitavam. Você minou minha independência. Você me viu lutando quando poderia ter me ajudado. Você roubou anos de segurança financeira de mim. Anos que nunca poderei recuperar. Mamãe começou a falar, mas eu levantei a mão. Ainda não terminei. A pior parte nem é o dinheiro. É a traição da confiança. Vocês deveriam ser as pessoas com quem eu mais posso contar neste mundo. E vocês me usaram. Mentiram na minha cara repetidamente por anos. Vocês me manipularam com gás lacrimogêneo e depois tiveram a audácia de me culpar por ser a favorita da vovó quando foram pegos. Lágrimas escorriam pelo rosto da minha mãe, mas continuei, não te reconheço mais. Não sei quem você é. Os pais que eu pensava que tinha jamais teriam feito essas coisas. Cometemos erros terríveis, reconheceu papai, com a voz embargada. Nos perdemos em algum lugar do caminho. Nos tornamos pessoas que nunca pretendemos ser. Queremos fazer as pazes, acrescentou mamãe, desesperada. Sabemos que não podemos devolver o dinheiro, não tão cedo. Mas queremos reconstruir nosso relacionamento com você. Observei-os, buscando remorso genuíno. Havia dor ali, certamente, mas quanto era pelas ações deles, e quanto pelas consequências? Preciso de tempo, disse finalmente. E ações, não palavras. Mostre-me que você mudou através de um comportamento consistente ao longo do tempo. Esse é o único caminho que consigo ver agora. Não era perdão. Eu não estava pronto para isso. Mas era uma porta entreaberta, uma possibilidade para o futuro, se eles estivessem dispostos a fazer o trabalho árduo de uma mudança genuína. Ao sair da cafeteria, senti-me de alguma forma mais leve. Eu havia falado a minha verdade, estabelecido meus limites e assumido o controle da narrativa.
Pela primeira vez em meses, me senti verdadeiramente livre. Naquela noite, eu estava sentada no meu novo apartamento, admirando as luzes da cidade. Meu celular vibrou com uma mensagem do Ryan. Estou orgulhosa de você por tê-los conhecido. Como está se sentindo? Pensei por um momento antes de responder, como se eu finalmente estivesse começando minha vida de verdade. E, de muitas maneiras, eu estava. 6 meses após o jantar que mudou tudo, eu estava no meu novo estúdio, observando as linhas retas, a luz natural abundante e os equipamentos de última geração com um sentimento de orgulho silencioso. Com o apoio financeiro da minha avó e meu próprio trabalho árduo, a Morgan Walker Design não apenas havia se recuperado, como estava prosperando. Contratei 2 funcionários em tempo integral, mudei para um espaço profissional e conquistei vários clientes importantes. A vida havia assumido um ritmo que parecia novo e autêntico. Os brunches de domingo com a avó eram momentos sagrados. Os jantares semanais com Ryan e Caitlin fortaleciam nossos laços fraternos. Minha agenda estava repleta de reuniões com clientes, workshops criativos e até mesmo encontros ocasionais, aspectos da vida que eu havia negligenciado durante anos de dificuldades financeiras. Meu relacionamento com meus pais continuava complicado. Tínhamos estabelecido contato limitado, mensagens de texto ocasionais, telefonemas breves em aniversários e feriados, um jantar cuidadosamente planejado em um restaurante. Eles estavam se esforçando, à sua maneira. Mamãe havia se juntado a um grupo de apoio para a gestão financeira. Papai estava fazendo terapia. Eles agora viviam modestamente em seu pequeno apartamento, trabalhando em empregos que mal cobriam suas despesas. É estranho, eu disse à vovó durante um dos nossos brunches. Parte de mim ainda os ama porque são meus pais, mas não confio neles e não tenho certeza se algum dia voltarei a confiar. A confiança, uma vez quebrada, é a coisa mais difícil de reconstruir, observou a avó. Exige que você diga a verdade consistentemente ao longo do tempo. Eles estão apenas no início dessa jornada. Você acha que eles podem mudar? Perguntei. Mudar mesmo? A avó refletiu sobre a pergunta com cuidado. As pessoas podem mudar quando a dor de permanecerem as mesmas se torna grande demais. Seus pais certamente já passaram por essa dor. Se será o suficiente para transformá-los fundamentalmente, isso ainda não se sabe. Nos meses que se seguiram à revelação, a avó implementou um novo sistema de doações financeiras para os netos. Tudo era transparente, documentado e gerenciado diretamente. Sem intermediários, sem oportunidades para apropriação indevida. Eu deveria ter feito isso anos atrás, admitiu. Mas confiei que Catherine e Thomas honrariam suas responsabilidades como pais. Esse foi o meu erro. Com o apoio financeiro que eu deveria ter tido o tempo todo, consegui me concentrar no crescimento do meu negócio em vez de apenas sobreviver. O estresse crônico que me acompanhava há anos foi diminuindo gradualmente, substituído por uma nova confiança no meu futuro. Ryan havia passado por uma transformação semelhante. Livre das algemas de ouro de sua carreira em finanças, ele havia descoberto uma paixão genuína por ajudar pequenas empresas a desenvolver modelos sustentáveis. Sua empresa de consultoria era pequena, mas crescia constantemente, e pela primeira vez desde a infância, vi alegria genuína nos olhos do meu irmão. Eu nunca imaginei que trabalhar pudesse ser tão gratificante, ele me disse enquanto bebíamos uma noite. Agora, eu realmente anseio pelas segundas-feiras. Que estranho, não é? Caitlin talvez tenha sido a que mais mudou entre todos nós. A caçula tímida e simpática havia encontrado sua voz. Ela enfrentou nossos pais quando tentaram culpá-la por não nos visitar com mais frequência. Ela se destacou na pós-graduação. Até começou a namorar alguém que nossa mãe definitivamente não aprovaria, um tatuador de olhos e coração bondosos. Passei a vida inteira tentando deixar a mamãe e o papai orgulhosos, confidenciou ela durante um dos nossos jantares entre irmãos. Que desperdício de energia. Quanto à avó, ela emergiu da aprovação com um renovado senso de propósito. Aos 79 anos, ela reformulou toda a sua abordagem em relação ao patrimônio familiar, estabelecendo fundos fiduciários transparentes, documentação clara e linhas de comunicação diretas com cada um dos netos. O silêncio em torno do dinheiro nesta família termina com a minha geração, declarou ela. A educação financeira é um presente que eu deveria ter dado a todos vocês muito antes. Um ano após o fatídico jantar, nos reunimos na casa da vovó para uma nova tradição,
uma reunião familiar que incluía apenas nós quatro, vovó, Ryan, Caitlin e eu. Nossos pais não foram convidados. Tenho pensado em legado, começou a vovó assim que nos instalamos em seu solário. Não apenas o legado financeiro, mas o legado ético. Que valores queremos levar adiante nesta família? Ao longo de várias horas, conversamos abertamente sobre dinheiro, confiança, comunicação e limites. Estabelecemos diretrizes sobre como lidaríamos com os recursos e relacionamentos familiares no futuro. Reconhecemos o trauma que havíamos vivenciado e nos comprometemos a quebrar o ciclo de sigilo financeiro. Proponho um brinde, disse a vovó quando terminamos o jantar, à família Walker, reinventada, reconstruída e resiliente. Ao erguer meu copo, percebi o quanto havia crescido no último ano. A traição que quase me destruiu, em vez disso, me forçou a reavaliar meus próprios valores, estabelecer limites claros e construir uma vida baseada na verdade, em vez da ilusão. O dinheiro que me foi devolvido foi significativo, mas o respeito próprio que conquistei não teve preço. Aprendi a me manter firme no meu valor, a exigir honestidade das pessoas ao meu redor e a me afastar de relacionamentos que minavam meu bem-estar, mesmo quando esses relacionamentos eram com meus próprios pais. Eu também aprendi o verdadeiro significado de família, não a versão performática que meus pais cultivaram, mas o apoio e o amor autênticos que a vovó modelou e que meus irmãos e eu agora estávamos construindo entre nós. 2 anos após a revelação do jantar, eu estava sentada no meu próspero estúdio, revisando projetos para um novo cliente importante. Meu celular vibrou com uma mensagem da minha mãe. Estou pensando em você hoje. Espero que sua apresentação corra bem. Com carinho, mãe. Foi algo pequeno, lembrar da minha apresentação importante, enviar uma simples mensagem de apoio sem cobranças ou culpa, mas representou o tipo de comunicação consistente e respeitosa que havíamos estabelecido como nosso novo normal. Respondi, obrigada. Depois te conto como foi. Não foi nada caloroso, nem efusivo, mas honesto. Era tudo o que eu podia oferecer agora, e eles já tinham aprendido a aceitar. Mais tarde naquela noite, enquanto comemorava o sucesso da apresentação com minha equipe, refleti sobre como minha vida havia se transformado completamente desde aquele jantar, 2 anos antes. O caminho tinha sido doloroso, mas o destino valeu a pena, uma vida construída sobre a verdade, cercada por pessoas em quem eu podia confiar, fazendo um trabalho que eu amava. O dinheiro que me roubaram havia sido devolvido, mas a verdadeira restauração estava em meu espírito. Eu havia descoberto uma força que nunca imaginei possuir, uma resiliência capaz de suportar até a mais profunda traição e a coragem de reconstruir nos meus próprios termos. Naquela noite, liguei para a vovó para contar a novidade sobre o sucesso da minha apresentação. Estou muito orgulhosa de você, Morgan, disse ela, calorosamente. Não apenas pelo seu sucesso profissional, mas pela mulher que você se tornou. Aprendi com os melhores, disse-lhe sinceramente. Depois que desligamos, fiquei parada na janela do meu apartamento, observando as luzes da cidade. A mulher que descobrira a traição dos pais 2 anos antes parecia outra pessoa, mais jovem, mais ingênua, definida pelas dificuldades financeiras e pelas expectativas da família. A mulher que eu era agora se mantinha firme em seus próprios alicerces, financeiramente segura, emocionalmente resiliente, cercada por relacionamentos autênticos. A traição quase me destruiu. Em vez disso, me reconstruiu. E por isso, estranhamente, eu era grato. Você já foi vítima de uma traição por parte de alguém em quem confiava plenamente? Como lidou com a situação? E o que aprendeu com a experiência? Compartilhe suas histórias nos comentários abaixo. E se esta história ressoou com você, curta, inscreva-se e compartilhe com alguém que talvez precise ouvir que mesmo as traições mais profundas podem, em última análise, levar ao crescimento e à renovação. Obrigado por ouvir minha história e lembre-se de que às vezes perder o que você achava que tinha é o começo de encontrar algo.